passo a palavra agora à professora Célia Marinho, da Unica. Vou sentar aqui, fica melhor para isso, né? Não, você vai ficar filmando aqui. Ah, sim. Você, eu gosto da estranheza. Deixa eu pegar. Bom, eu vou, em primeiro lugar, agradecer à diretoria do Ampox pelo convite, que me honrou muito, o Marcelo Vidente, que está aqui presente, e também pela formação de uma mesa tão simpática com pessoas que eu aprecio, gosto tanto, como o Walter, o Guimarães, com quem eu já polemizei antes de conhecê-lo pessoalmente, continuo polemizando, e que eu acho que era uma pessoa ideal para polemizar, porque o debate é muito sério com ele, não é? E Álvaro também, que eu não conhecia, só de nome. Tá. Não, eu vou tentar falar. Eu estava só na parte dos agradecimentos. Não, mas eu vou fazer força para pôr mais voz. Uma voz professoral, que eu não tenho, nunca adquiri, infelizmente. Bom, eu vou. Esse tema, modelos de nação, é muito interessante. Igualdade racial, depois eu vou explicar a minha posição. A mesa aqui já conhece a minha posição em relação ao termo igualdade racial, que remete para igualdade de raças. Né? Mas modelos de nação, eu resolvi tomar como uma lição de casa e colocar no papel um trabalho que eu já vinha desenvolvendo há muito tempo, desde o início de 1980, eu publiquei livros, tudo, e eu percebi que eu tinha trabalhado, na verdade, sem nunca ter sintetizado dessa forma, com modelos de nação. Então, o primeiro modelo que eu trabalhei no início da minha carreira, depois eu publiquei um livro que se chama Onda Negra Medo Branco, e que seria o modelo caucasiano. Tá? Um outro modelo de nação anterior a esse, e que se perpetua até hoje, assim como o modelo caucasiano também se perpetua até hoje no Brasil, que é um modelo de cidadania universal sem distinção de cores. Esse modelo já remete para uma pesquisa atual minha, que eu faço agora, uma pesquisa empírica, em arquivo, como historiadora. E um terceiro modelo, ao qual nenhum historiador, ou sociólogo, ou cientista social pode escapar, que é o modelo da democracia racial. Né? Esses três modelos, eles estão embaralhados no nosso presente. Todos eles fazem parte da nossa formação histórica. E é o conjunto deles três que explicam o racismo brasileiro. Né? Quando se fala em racismo, a questão toda é pensar que o racismo não é alguma coisa que tem um modelo um modelo que perpassa todos os países, todas as épocas históricas, e que ele se concretiza dessa forma, num único modelo. Não, a gente tem que ter a percepção de que o racismo, ele surge a partir de questões históricas, concretas, de conflitos sociais, de vivências sociais, de relacionamentos sociais. E assim surge o racismo, na medida em que se vão nomeando raças inferiores e raças superiores, como nós conhecemos também no Brasil. Então, quando eu falo em racismo especificamente brasileiro, eu não estou caindo naquela história do racismo à brasileira, que é o racismo da miscigenação e ponto. Eu acho que isso tem que ser problematizado, essa ideia de que o racismo brasileiro é o racismo da miscigenação, é o racismo que se confunde nesse mito da democracia racial por causa da miscigenação. Né? Como se miscigenação não fosse um conceito racista da mesma forma. Não é? Porque ninguém diz que vamos supor, uma inglesa e um francês se casam e têm filhos, ninguém diz que o produto dessa união é um produto miscigenado, que é um mestiço. Ninguém diz isso. Só se diz que é mestiço quando é filho de branco com índio, branco com negro, enfim,
se for um inglês negro com um francês branco, aí é um mestiço. Mas isso é um conceito extremamente racista, que deveria ser extirpado, eu acho, do vocabulário. Né? Na medida em que a gente combate o racismo, ele deve ser extirpado do vocabulário. A gente deve reconhecer as pessoas como filhos de pais e mães, enfim, de origens diferentes, ascendências diferentes. Né? Mas então eu preparei um texto longo, que infelizmente não vai dar para expor o texto, e eu vou tentar resumir e me centrar mais nessa questão dos 3 modelos. O modelo da democracia racial, em especial, eu andei estudando muito nos últimos tempos, que eu tive que orientar teses na Unicamp de alunos que trabalharam com militância negra no século XX. Né? E também os textos do Antônio Sérgio Guimarães, que trabalham com essa questão, um deles que foi apresentado na UNFOX, acho que há 2 anos, foi muito importante também para pensar essa questão da militância negra associada com a própria ideia de democracia racial. Né? Não sei se eu estou te atribuindo que não devo, mas eu acho que o que está lá eu achei uma ideia importantíssima tua. Então, a questão toda é a seguinte: quando a gente fala em igualdade racial, aparentemente, o Antônio Sérgio já disse, é muito simples, remete para um modelo universalista de igualdade jurídica de todos perante a lei, sem distinção de raça, sexo, cor, enfim, parece que é muito simples. Mas nós temos percebido que essa expressão igualdade racial, ela dá ensejo a grandes combates, não é? Porque nem todo mundo entende igualdade racial da mesma forma, os posicionamentos políticos são diferentes. Então, a pergunta que eu coloco em primeiro lugar, e fica para debatermos, é por que nós temos encontrado tanta dificuldade nessa matéria? E quando eu digo temos, não é esse temos na primeira pessoa do plural que remete para um nacionalismo rançoso, esse nacionalismo rançoso de somos racistas, ou não somos racistas, não é? É o título do livro do jornalista da Globo. Eu digo temos na primeira pessoa do plural porque, também como Antônio Sérgio, eu estou me referindo a pessoas que nas mais diversas atividades acadêmicas, da militância negra, políticos, têm enfrentado essa questão, não é, da igualdade racial, tem estudado isso, tem se posicionado dentro do campo do antirracismo. Então, aqui eu discordo com o Antônio Sérgio, porque a questão dos manifestos ela é muito expressiva de posturas internas do antirracismo. Besteira dizer que todo mundo que assinou o manifesto, o primeiro manifesto, é racista, ou que está negando que haja racismo. Não, você disse alguma coisa assim, que haveria... Tá bom, que haveria... As pessoas estariam negando que haveria racismo. Não. Eu poderia nomear várias pessoas que eu conheço, trabalhos de 30 anos já, que reconhecem o racismo, estudam o racismo, denunciam o racismo e que assinaram o Manifesto 1. E que são contra a postura do Estatuto de Igualdade Racial. Eu mesmo assinei o Manifesto 1. Agora, é claro que pode haver outros que vão nessa linha desse livro que está sendo anunciado nos cinemas. Eu vi, anunciado no cinema, não somos racistas. Esse realmente é um retrocesso, né? Quer dizer, que retroagir a décadas de estudo do racismo brasileiro, para afirmar uma mesmice que nem Gilberto Freire afirmava. Esse que é o pior, nem Gilberto Freire afirmava isso, que não havia racismo no Brasil. Os estudos sérios que estão sendo feitos hoje de Gilberto Freire estão recuperando essa militância antirracista de Gilberto Freire, que não tem nada a ver com Gilberto Freire, que depois que se posicionou a favor da ditadura militar, de Salazar, do colonialismo português, tem a ver com o jovem Gilberto Freire, aquele que ainda tinha, não é, princípios. Bom, a questão do... Eu vou começar com o modelo de cidadania universal sem distinção de cor, que eu vi que o tempo está correndo demais. Esse primeiro modelo eu encontrei pesquisando a primeira geração de militantes negros brasileiros que atuaram na década de 1830.
Tem uma imprensa que foi chamada, batizada por uma historiografia mais antiga, de imprensa mulata. Eu prefiro chamar de uma imprensa antirracista, em defesa dos direitos universais de todos. Uma imprensa cidadã antirracista. Essa era uma imprensa nas mãos de negros, os primeiros militantes negros. E eles defenderam, exatamente nessa linha que o Antônio Sérgio já mencionou, eles denunciavam o racismo português e queriam impedir que o Brasil, recente nação, caísse de novo naquela segregação racial formalizada que os portugueses aplicavam nas suas colônias, entre elas o Brasil. Regimentos de pardos, de negros, de pardos, negros e brancos, né, comandados por brancos. Então, eles lutavam para que isso não acontecesse. E por isso, esses militantes negros de 1830, eles se posicionavam pela monarquia. Eles se diziam exaltados, atacavam os brancos moderados que queriam o retorno dessa segregação racial dos portugueses e defendiam a Constituição Monárquica de 1824, que foi a que vigorou até a República. Exatamente porque essa Constituição instituía esse direito universal, essa igualdade universal perante a lei, a igualdade de todos, sem fazer nenhuma distinção de cor. Essa foi uma luta muito forte desses militantes negros. Infelizmente, eu poderia ler trechos interessantíssimos, inclusive trechos em que eles denunciavam os Estados Unidos e mostravam que a República Americana era racista e que a Constituição monárquica de 1824 ela não era racista. É claro que nessa época o termo racismo nem existia ainda, eles usavam o termo prejuízo de cor. Né? Diziam, os Estados Unidos é um país que tem prejuízo de cor e discrimina a sua população, negra, branca. O Brasil não. É muito interessante porque eu tinha pesquisado na minha tese de doutorado e tinha encontrado abolicionistas americanos, abolicionistas dos Estados Unidos, em 1830 também, na mesma década, dizendo que o Brasil era uma espécie de paraíso espacial, porque aqui não havia distinção de cor, os escravos se libertavam, conseguiam se integrar à sociedade, tinham todas as avenidas abertas, as portas abertas diante de si, né? Que até mesmo alguns ainda lembravam que os escravos brasileiros se libertavam, podiam até ter escravos. Enfim, é muito interessante perceber essa simultaneidade, troca de informações, obviamente, não é? Troca são comunicações transatlânticas, internacionais que havia na época. Bom, os abolicionistas brasileiros, lá por volta de 1880, incorporaram essa ideia de que o Brasil, pelo menos uma parte deles, Luiz Gama não foi o caso, mas Joaquim Nabuco foi a cabeça disso, incorporou essa informação de que o Brasil era diferente dos Estados Unidos, que aqui era a fusão das raças e não o ódio de raças, que o Brasil podia ter harmonia racial, era só acabar com a escravidão, e ponto final. Então, a denúncia do racismo que aquela primeira geração de militantes negros de 1830 fez, foi esvaziada pelo abolicionismo brasileiro de 1880. Agora, o segundo modelo, o modelo caucasiano, que é de 1870 e 1880, esse é um modelo que foi forjado pela militância das elites imigrantistas, com interesses imigrantistas, com apoio, inclusive, de abolicionistas, como, por exemplo, Joaquim Nabuco, que não via nenhum problema também nesses planos imigrantistas. Quem lê o que se produziu na época percebe claramente, porque está lá com todas as letras, que o plano imigrantista era a substituição da população negra, fosse ela escrava ou livre. A população livre, a maioria era negra, e havia uma população imensa livre, muito maior do que a população escrava ao longo do século XIX. Então, essa população deveria ser substituída por imigrantes
pertencentes às raças superiores, a raça caucasiana, a raça branca, ou então a raça ariana. Esses eram os termos usados correntemente. Então eu batizei esse modelo, no caso, modelo caucasiano. Isso daí está mais que explicitado. Esse era o modelo das elites. Agora, enfim, eu não vou me alongar nesse modelo, mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho que dizer uma coisa sobre esse modelo que é importante. É muito interessante que foi a partir desse modelo que trabalhou a noção de raça, explicitamente, era fulcral desse modelo caucasiano, é que surge o debate em torno do mestiço ou do mulato. E aí a gente percebe como as coisas estão ligadas. Não é? Quer dizer, não é possível escapar do quadro raciológico, não é? Trabalhar com a figura do mestiço e pensar que você está fora do quadro raciológico. Não, você está dentro do quadro raciológico. Mas o mais interessante é que aqui é toda a discussão se o mestiço branquearia ou não. Não é? Então, o Gobineau previa que em 200 anos o Brasil terminaria, porque haveria uma degeneração de raça, né? A mestiçagem faria com que a população fosse enfraquecendo até morrer, e sumiria o Brasil. O Haiti, o Gobineau previa de 50 anos o desaparecimento do Haiti, por causa da mestiçagem, e o Brasil em 200 anos. Aí houve um antropólogo, na mesma época, um pouco depois de Gobineau, chamado Cafefage, que salvou as elites brasileiras e disse que se houvesse uma infusão de sangue branco, vejam os termos são os mesmos depois que Hitler usou no nazismo, não tem nenhuma diferença. Se houvesse uma infusão de sangue branco em terras brasileiras, através da imigração europeia, então, com isso, nós teríamos um branqueamento da população. Então as elites brasileiras se deliciaram com essa ideia. Claro que nenhum queria que sua filha casasse com negro, mas a filha dos outros tudo bem, porque iria branquear, não é, a população brasileira. E o interessante é que a partir de certo momento, começo do século XX, eu comecei a perceber, isso estudo mais recente meu, é que a ideia de mestiçagem vai se desacoplando, vai se desprendendo da ideia de branqueamento. Então, tem, por exemplo, um livro que eu lembro agora, que eu ia citar, Afonso Celso publicou um livro em 1900, Por que me ufano de meu país? E ele falava em mestiço, que o mestiço era uma das causas da superioridade brasileira. E o mestiço era oriundo do cruzamento das três raças, esses termos racistas, cruzamento das três raças, não é? Africana, indígena e europeia. E o mestiço era uma causa de superioridade. Mas ele não dava cor a esse mestiço. Ele não dizia que o mestiço branqueou. E aí houve outros autores que começaram a discutir isso, como Oliveira Viana, que disse que haveriam dois tipos de mestiço, o mestiço ariano e o mestiço padrão, que é aquele inferior. O mestiço ariano, sim, era o bom. Aí ele ainda estava dentro da ideia do branqueamento, mas já, enfim, um degenerava e o outro ascendia. Manuel Bonfim quebrou totalmente esse quadro. Manuel Bonfim publicou vários livros, um deles em 1929, em que ele diz que é um absurdo essa ideia, sem fundamentos científicos, de que é preciso arianizar a população, que o Brasil é um país de cruzamento de raças, cruzamento de povos, e não é possível, e que aqui nós não temos nenhum mestiço branqueado, nós temos mestiço de todos os tipos. Enfim, isso está mais ou menos assim no livro dele. Eu não posso seguir o texto como eu gostaria, né, com mais precisão. Então, a gente vê que antes de Gilberto Freire já estava havendo o surgimento da figura de um mestiço sem fenótipo, sem traços faciais definidos, sem cor definida, e que depois ficou assim, mais ou menos como o moreno brasileiro, que foi tão exaltado pelo próprio Gilberto Freire e outras pessoas. Eu orientei uma tese do Rodrigo Miranda sobre o Getulino, que é um jornal negro de Campinas, de 1924, em que lá a gente percebe, tem vários textos, em que eles dizem que aqui não tem cabimento a discriminação contra o negro, porque a raça brasileira, que está se formando através de caldeamentos cada vez maiores,
é uma raça que não vai mais ter cor, né? Quer dizer, é a raça luso-brasílica europeia. Ela não tem mais uma definição fenótica, enfim. Já tem um tempinho, né? Bom, então aí eu chego na ideia de que o mestiço perde a cor, perde os traços fenótipos, perde os traços faciais, enfim. E nós temos um mestiço que não é aquele do branqueamento do modelo caucasiano, mas ele está dentro do quadro de pensamento raciológico, né? Da mesma que foi lançado pelo modelo caucasiano. E, por fim, eu vou chegar ao modelo da democracia racial, né, que é muito interessante perceber. Eu aproveitei muito do facsímile e agradeço, não é? Muito, eu acho que todos os pesquisadores devem agradecer o Antônio Sérgio por ter publicado o facsímile do jornal O Quilombo, do Abdias Nascimento, de 1949 a 50. Que facilita muito a pesquisa, a gente não tem que sair de casa, é só comprar o livro e ler em casa, não é? Que é o conjunto desses números do Quilombo. E a coisa que mais me surpreendeu foi perceber que esse jornal Quilombo, de Abdias Nascimento, na época ele se assinava como Abdias Nascimento, não era Abdias do Nascimento, não entendo bem porquê, mas é Abdias Nascimento que aparece no jornal. Nesse jornal há uma coluna em que aparecem diversos números, em que se chama Democracia Racial, né? E a democracia racial, a expressão democracia racial também está presente em diversos artigos. E então há uma defesa desse ideal de democracia racial. Quer dizer, e aí, lendo o Abdias, eu percebi que o que ele propunha na época era uma política de democracia racial. Quer dizer, como modelo, lá para frente, ele tinha a democracia racial. Eu vou ler, esse aqui eu queria ler um trecho do próprio Abdias Nascimento, que ele diz o seguinte: o jornal O Quilombo era ligado ao Teatro Experimental do Negro, que é uma militância muito importante de construção de um sentimento de negritude interior, enfim, no negro, né? Nas pessoas negras que eram cooptadas para